A paz do Senhor a todos os ouvintes. Eu quero falar neste vídeo sobre algumas coisas ou palavras que devem ser evitadas de ser faladas na igreja. Como, por exemplo, o pregador, ele está pregando que Jesus é maravilhoso, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E de repente, ele vai citar um versículo e ele diz assim: não estou lembrado bem aonde está, ou se não fala em memória, tal capítulo assim. Nós temos que ter a certeza, quando estiver pregando, ter a certeza onde está o capítulo, o versículo, o livro, não ficar com dúvidas. Outra coisa que um pregador não deve falar ou pregar em cima daquilo que a pessoa está fazendo. Ou melhor, às vezes ele está sabendo de alguma coisa e usa o púlpito para desabafar, usa o púlpito para jogar palavras em cima de um irmão ou de uma irmã, mas é de algo que ele ficou sabendo. O pregador, ele tem que buscar a palavra em Deus, e o Deus Todo-Poderoso, que é revelador, há de falar na palavra. Por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra entre juntas medulas e ela é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Então o pregador ele deve buscar a palavra em Deus, porque na hora que ele for transmitir é o próprio Deus que vai usar e vai falar com cada um. Então o púlpito não é lugar de desabafar contra o irmão. Pregue a palavra. Glória a Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, versículo 1, o apóstolo Paulo falando aos irmãos: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, não é aquele sacrifício que antigamente matava-se um animal para oferecer em holocausto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Mas o nosso corpo, um sacrifício vivo, de adoração ao nosso Deus. E também fala do culto racional. O que quer dizer racional? Com entendimento. Então são coisas que devem ser evitadas na igreja. Por exemplo, se o pastor te dá uma oportunidade para orar, então você deve orar. Se o pastor te dá uma oportunidade, por exemplo, para louvar, você deve louvar. Se é um testemunho, você deve testemunhar. Se é uma palavra de saudação, você tem que dar uma palavra de saudação. E a palavra de saudação não pode durar mais do que 5 minutos, no mínimo 3 minutos. Porque tem pessoas dentro da igreja que, se você dá uma oportunidade para ela louvar um louvor, ela chega ali, o que ela faz? Vou ler aqui o Salmo 91, aí começa a comentar ali, dali um pouquinho, dá um testemunho. Agora que eu já li a palavra, louvei, dei um testemunho, agora eu vou louvar ao Senhor. Então, toma-se muito espaço do culto, e não se deve ser feito desta maneira. Outra coisa, a pessoa que está dirigindo o trabalho,
seja uma irmã de círculo de oração, seja uma festividade, aí começa a falar, né? Quem está dirigindo o culto ali começa a falar. Porque Jesus é bom, Ele é maravilhoso, e e daqui, vai dali, vai daqui. Tá passando 1 minuto, tá passando 5 minutos, tá dando 10 minutos. Quando passa ali uns 15 minutos, agora para nós não tomarmos tempo, vamos passar para a oportunidade. Sendo que o tempo ela já tomou só ali de ficar falando. Então são coisas que devem ser evitado na igreja. Outras coisas, né, que devem ser evitado na igreja, que nós temos que manter, é a reverência, né, a reverência diante do Deus, para nós prestarmos um culto com entendimento e um culto em sacrifício vivo, santo, né, que venha agradar a Deus. Então tem que se manter a reverência. Quantas pessoas às vezes tá dentro da igreja, está ali mandando mensagem no celular, outros chupando bala, chiclete, outros conversando com seu irmão, e às vezes não está nem prestando atenção no que está sendo feito no culto. Então, para Deus operar, nós temos que manter a reverência, né? Se você vai... não custa nada você pegar um copo de água, que hoje temos copo descartável, e levar junto com você, ou você trazer na sua garrafinha de casa, para não ficar transitando dentro da igreja. Evitar o máximo de ir ao banheiro. Então são coisas que devem ser observadas na igreja, porque muitas vezes a pessoa quer o poder de Deus. Senhor, opera maravilha, né? Eu quero ir lá para Deus falar comigo. Mas não mantém-se reverente na casa de Deus. Não que Deus é impossibilitado, mas o que Deus teria de fazer na igreja seria muito maior. Mas muitas das vezes, por causa da falta de reverência, ele não vê Deus falar através do louvor, ele não enxerga, não vê Deus falar através da palavra, ele não vê Deus falar através do testemunho. E se duvidar, se perguntar para ele o que foi falado, depois que terminar o culto, falar para ele o que foi falado na palavra hoje, se duvidar, ele não sabe nem o capítulo, nem o versículo. Então, a casa de Deus, nós temos que manter a reverência na presença do Senhor. Apresentar a Ele um sacrifício vivo, né? Apresentar o meu corpo, que é o templo do Espírito Santo, onde habita Deus. Eu tenho que apresentar diante dele com reverência, para que ele venha operar no meio da igreja. Às vezes a pessoa fala assim, mas o culto está frio, não senti nada no culto. Mas vai ver a vida dessa pessoa, né? Às vezes passou o dia, não orou, passou o domingo, né, o dia inteiro, às vezes na frente da internet, da televisão, não buscou o Senhor, ainda chega na igreja, ainda fica irreverente, ainda quer que Deus opere, né? Aí sai falando que o culto está frio, está vazio, não é nada. Quem está vazio, quem está frio é a pessoa, né? Então são essas as dicas que eu deixo, né, através deste vídeo, e muitas outras coisas que nós devemos evitar, né, de falar ou de agir dentro da igreja com as nossas ações que não agradam a Deus, né? Que Deus abençoe a cada um aí. Comentem no vídeo, deixe seu like e compartilhe aí, em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor para todos aí. Amém.